Só enxergava hectares de pele diante de mim. Era como um fazendeiro vendo um campo fértil pela primeira vez. Esta é uma citação do Dr. Albert Kligman, ao entrar na prisão de Holmesburg. Por 23 anos, Kligman fez experimentos horríveis em prisioneiros, sem informá-los ou explicar os riscos dos produtos químicos injetados em sua pele. Esta é a história horrível dos experimentos da prisão de Holmesburg. Talvez seja útil começar com uma introdução ao Dr. Albert Kligman, o que pode explicar sua reação ao ver a pele dos detentos da prisão. Kligman nasceu em Filadélfia em março de 1916. Ele era filho de imigrantes judeus da Ucrânia e da Grã-Bretanha e teve uma infância típica, participando dos escoteiros. Kligman estudou na Universidade Estadual da Pensilvânia e se formou em 1939. Interessado em fungos, Kligman concluiu seu PhD em botânica em 1942. Kligman entrou na Faculdade de Medicina da Universidade da Pensilvânia, estudou dermatologia e se formou em 1947. Seu interesse era principalmente em cosméticos e condições menores que afetavam a pele. Ele escreveu extensivamente sobre condições como pé de atleta e caspa, além de entender e cunhar o termo ciclo capilar humano. Durante sua carreira, Kligman escreveu centenas de livros e artigos sobre várias condições de pele. Mas parte de seu trabalho envolveu experimentos humanos antiéticos em prisioneiros de Holmesburg. Holmesburg foi construída em 1896 para combater a superlotação de outras prisões, com muitos prisioneiros e guardas de baixo escalão sendo negros. Kligman foi convidado pela primeira vez à prisão em 1951 para enfrentar um surto de pé de atleta. Na época, ele era professor de dermatologia e pesquisador de infecções nas unhas na escola médica da universidade. A partir deste convite inicial e através de sua intervenção útil, Kligman tornou-se um visitante regular na prisão, embora nem sempre com autorização. Segundo Kligman, citação, "Eu ia regularmente à prisão, mesmo sem autorização. Foram anos antes das autoridades saberem que eu estava conduzindo vários estudos com seus prisioneiros voluntários. Anos. As coisas eram mais simples naquela época. O consentimento informado era ignorado. Ninguém perguntou o que eu fazia, e foi um tempo ótimo. Agora deve-se notar que esses experimentos ocorreram após a criação do Código de Nuremberg, após os horrores dos experimentos humanos nos campos de morte nazistas. O código foi escrito para garantir o tratamento adequado e ético dos sujeitos de teste humanos. Um dos principais princípios do código era o consentimento informado, ou seja, os sujeitos entendem o que estão concordando e os riscos envolvidos. Kligman não foi o único a ignorar o Código de Nuremberg, mas a escala dos experimentos que realizou era massiva. Todos os tipos de experimentos foram realizados nos prisioneiros que, em troca de pequenos pagamentos em dinheiro, concordavam com os testes. Se alguém perguntasse sobre os perigos, seria informado de que era completamente seguro. Os detentos raramente sabiam o que era feito com eles. Alguns testes incluiriam cosméticos. Isso poderia envolver o uso de patches de perfume ou cremes de beleza na pele para verificar possíveis reações prejudiciais. Um teste durou 6 meses e veio com que os prisioneiros vivessem de uma dieta de milkshake, no que se entende ser o teste de shakes de dieta de proteína inicial. Com um grande grupo de sujeitos de teste à sua disposição, Kligman conseguiu desenvolver novos medicamentos revolucionários. Um exemplo notável foi o Retin-A, um tratamento para acne que rendeu a Kligman aclamação e à Universidade da Pensilvânia milhares de dólares como detentora da patente. Algumas das pesquisas induziram doenças nos prisioneiros. Um teste envolveu expor detentos a grandes quantidades de fungo nos pés e obrigá-los a usar botas por uma semana para contrair micose. Em outro caso,
detentos foram infectados com herpes simplex, doença viral sem cura conhecida. Os experimentos não eram apenas um capricho de Kligman. As empresas contratavam um médico para realizar experimentos em seu nome. A conhecida empresa Johnson & Johnson contrataria os serviços de Kligman. Um experimento dele testou banho de espuma em detentos com feridas. Um sobrevivente dos experimentos foi um detento de nome Edward Anthony. Anthony se inscreveu para um teste de 3 semanas, recebendo $37 como compensação. Os pesquisadores começaram removendo sua pele, usando fita adesiva no mesmo lugar repetidamente. O banho de espuma foi então aplicado em uma gaze colada em suas costas. Isso se repetiria diariamente por 3 semanas. Edward lembrou como ele não conseguia dormir de jeito nenhum e como parecia que havia algo rastejando sob sua pele e desenvolvendo febre. Em outro teste da Johnson & Johnson, os detentos foram injetados com amianto, crisotila e tremolita. Isso foi para comparar os efeitos com um mineral natural, o talco, que às vezes pode conter amianto. 10 detentos foram pagos $10 cada um pelas injeções que levaram a granulomas. Os detalhes desses experimentos foram revelados durante o litígio contra a Johnson & Johnson, lidando com seu suposto talco carcinogênico. Documentos desclassificados pelos tribunais levaram a uma maior exposição do papel da Johnson & Johnson nos experimentos de Kligman. Da mesma forma, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos contratou os serviços de Kligman para o teste de armas químicas. O agente nervoso alucinógeno, de nome éster acético 3,167, foi testado nos prisioneiros. Este é um agente não letal, mas foi um dos testados na busca por maneiras de incapacitar soldados inimigos. Centenas de detentos foram injetados com éster acético 3,167, juntamente com outros agentes perigosos, no que é denominado como testes de limite. Esse tipo de experimentos permite aos pesquisadores entender os níveis necessários para um determinado efeito, aumentando lentamente a quantidade da substância administrada e comparando os resultados. No entanto, o experimento de limite de Kligman com éster acético 3,167 viu aumentos massivos nas doses dadas aos detentos, até 40% de uma vez. Os efeitos colaterais desses agentes incluíam danos ao sistema nervoso, alucinações e comprometimento mental. Um dos experimentos mais controversos foi conduzido a pedido da Dow Chemicals. A empresa atraiu atenção por seus pesticidas, nomeadamente aquele chamado 2,3,7,8-tetraclorodbenzo para a dioxina, que estava causando câncer em fetos. A Dow Chemical contestou a proibição do governo ao pesticida e contratou Kligman para comprovar a segurança de seus químicos. Na prisão, pesticidas foram injetados nos detentos para determinar as doses limite. Vários prisioneiros receberam doses excessivas. Isso fez com que os prisioneiros desenvolvessem cloroacne, uma reação grave à dioxina dos pesticidas. Como uma rápida observação, a dioxina é um dos ingredientes ativos do agente laranja, um desfolhante perigoso que foi usado durante a Guerra do Vietnã e foi associado a várias mortes e incapacidades. Outros detentos ficariam cobertos de feridas inflamatórias que demorariam meses para cicatrizar. Os detentos receberam doses tão altas de dioxina que surpreenderam até os cientistas da Dow Chemical. Alguns detentos receberam mais de 450 vezes a dose recomendada. Os experimentos humanos na prisão até incluíram testes radioativos em prisioneiros. Kligman pediu à Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos da América uma licença para armazenar isótopos radioativos e testá-los em prisioneiros. Cerca de 200 prisioneiros concordaram com esses testes, que envolviam a aplicação de material radioativo na pele. Kligman aplicava diferentes esteroides e cremes para testar o crescimento da pele. Kligman defenderia esses testes mais tarde, insistindo que o material radioativo
não ficava na pele por muito tempo e era estritamente monitorado. Porém, o material foi proibido para experimentos médicos em 1965. Até incentivos em dinheiro para participar dos experimentos pioraram as condições na prisão. Alguns viam o dinheiro como sustento próprio ou da família, enquanto outros o usavam para fins mais perturbadores. Parte do dinheiro financiou um sistema de prostituição forçada e agressão aos detentos, criando indivíduos ricos na prisão que exploravam os outros lá dentro. Muito do que sabemos sobre os experimentos na prisão vem de Alan Hornblum, que trabalhou como tutor de inglês na prisão. Ele logo percebeu os pesquisadores de jaleco e os prisioneiros com gaze nas costas. Em 1998, ele lançou um livro chamado Acres de Pele, os experimentos humanos na prisão de Holmesburg. Incluía entrevistas com ex-prisioneiros e detalhava a escala dos experimentos realizados. Os experimentos foram encerrados em 1974, pouco depois de os detalhes dos horríveis experimentos de Tuskegee virem à luz, e a prisão de Holmesburg foi fechada em 1995. As empresas e instituições envolvidas nos experimentos desde então pediram desculpas. A Universidade da Pensilvânia renomeou muitos dos prêmios ou palestras em nome de Kligman, que trabalhou lá e doou milhões de dólares para a instituição durante sua vida. Johnson & Johnson lamentaram seu papel nos experimentos e destacaram em seu pedido de desculpas que esses padrões eram comuns na época. Kligman nunca pediu desculpas, nem se arrependeu de seu trabalho, afirmando que o uso de prisioneiros pagos como sujeitos de pesquisa nos anos 50 e 60 seguia o protocolo padrão dos Estados Unidos da América para investigações científicas na época. Kligman morreu em 2010, aos 93 anos de idade. Kligman não foi o único a testar em prisioneiros. Até 1972, mais de 90% dos medicamentos experimentais foram testados primeiro em prisioneiros nos Estados Unidos. Prisioneiros eram vistos como opção mais barata que testes em animais. Outros viam os benefícios de testar em um grupo confinado e controlado de pessoas que muitas vezes não eram a principal preocupação da sociedade. Pessoas em instituições estaduais, prisões e asilos, há muito, são vistas como sujeitos viáveis e aceitáveis para experimentos humanos. De Tuskegee a Vipon, os vulneráveis são frequentemente usados por pesquisadores como sujeitos não voluntários ou coagidos. A citação bastante desumanizadora com a qual começamos mostra como Kligman via os prisioneiros como pouco mais do que material para realizar testes. Esta citação deve servir como um sombrio lembrete dos perigos da desumanização e da vital importância da pesquisa ética.